ultrapassava a visão mecanicista, materialista. Nessa mesma obra, na questão 805, 806, 807, 808, de O Livro dos Espíritos, da sua edição final, da sua segunda edição, lá está Allan Kardec perguntando se as alterações das desigualdades sociais, elas eram obra da natureza, do divino, ou era obra do homem? E os espíritos respondem de forma explícita, cabalmente, do homem e não de Deus. Era, portanto, um novo olhar para os aspectos sociológicos, para as classes sociais. Era uma nova interpretação do poder que deveria ser agora olhado dentro de uma perspectiva de responsabilização daqueles que articulariam esse poder para se colocar regendo as sociedades. Era, portanto, um olhar diferente de Marx, mas estava consonante, porém transcendendo, porque traria a visão reencarnacionista, mostrando que o espírito, ele é recolocado na sociedade que ele ajudou a criar para trás, para que ele possa transformá-la, galgando uma possibilidade diferenciada para o futuro, dentro da lei de causalidade, da lei de causa e efeito. Igualmente, quando Freud propõe a visão da sexualidade ali, nesse mergulho para o inconsciente, lá estão os espíritos falando de que o sexo, ele não tem gênero, de que o espírito em si, ele traz a bipolaridade da sexualidade. Ele pode reencarnar como homem ou como mulher, dependendo da sua missão. De que o espírito, portanto, ele tem esse potencial sexual criativo, mas de que ele não poderia ser comparado como os homens que trazem uma organização, mas de que ele se unia mediante a aproximação dos sentimentos, a concordância dos afetos, e de que ele poderia, portanto, renascer na masculinidade ou na feminilidade, desenvolvendo o potencial viril ou feminil e criando um complexo psíquico, psicoenergético, que traria-se com o tempo uma visão de uma integralidade, numa bissexualidade em nível superior ou de uma supersexualidade. À medida em que o homem vai experimentando a vivência no sexo masculino, ele vai desenvolvendo virilidade, que o gênero concede. E à medida que ele se submete à dinâmica corporal hormonal feminil, ao processo gestatório, ele vai desenvolvendo outras habilidades. O trânsito de um gênero para outro pela reencarnação daria um novo olhar para o entendimento da sexualidade. Era um golpe naquilo que se representava à época, na luta entre os sexos. E era um novo norte para que a emancipação feminil, o movimento emancipatório da mulher, pudesse ser feito de uma forma a não imitar o machismo dos homens. Era, portanto, uma nova perspectiva de análise. E essa obra deveria, no início do século XX, encontrar mais um ícone do conhecimento universal humano, da cultura humana, quando, efetivamente, Einstein consegue elaborar a famosa teoria especial da relatividade. E, na sua síntese máxima, propõe que energia é igual a massa, fazendo, portanto, nos entrever de que, efetivamente, o materialismo que se calcava na matéria, ele estava mais para a energia, para a subjetividade, do que para a objetividade que a gente achava que poderia, que tudo era, de que a matéria era concreta, e de que, portanto, esse olhar quase metafísico, e por que não dizer metafísico, encontraria em O Livro dos Espíritos essa proposição de que o vácuo era ocupado por matéria, que transcendia os nossos instrumentos e o nosso sensório comum. Havia uma matéria que estava para além da nossa tabela periódica, de que os elementos primitivos, o hidrogênio, o oxigênio, o hélio, eles eram primitivos para a Terra, mas de que eles já eram uma complexidade de elementos primitivos que estavam muito além dessa expectativa, dessa matéria como vista àquele tempo. Era a revolução da física, a revolução da biologia, a revolução sociológica, a revolução psicológica proposta por Freud,
Essas 4 revoluções, elas encontrariam no Espiritismo surgido com o Livro dos Espíritos, todo um processo de interlocução, de um apoio relativo, e o Espiritismo traria um toque que deveria acumular essas revoluções, essas 4 revoluções, que quase acontecem a um tempo só, porque em menos de 50 anos, elas deveriam se beneficiar com todo o conteúdo revelado pelos Espíritos no trabalho exaustivo de Allan Kardec. O Espiritismo traria a visão da transcendência. Não éramos homens, nós éramos espíritos reencarnados. Não éramos seres humanos fazendo uma jornada religiosa, dogmática. Nós éramos espíritos que nos reencarnávamos para fazer uma jornada de evolução integral e espiritual. A nossa religiosidade proposta pelo Espiritismo, a transcendência proposta pelo Espiritismo, ela encontraria uma vanguarda. Não era, portanto, o ajuste de um cobertor que já não dava mais conta de cobrir o ser humano falando do divino. Era a revelação do divino, tanto no aspecto da biologia, no aspecto da psicologia, no aspecto da sociologia, no aspecto da matéria. Era a divinização do universo, incluindo o ser humano. Era, portanto, uma proposição ousada que surgiria àquele tempo. Mas essa obra, ela precisava encontrar ao lado do seu eixo filosófico um contraponto de apoio, a fim de que ela pudesse ter sustentação. E ela vem exatamente encontrar em O Livro dos Médiuns essa posição que lhe daria a sustentação da ciência. Dessa ciência que foi estudada segundo o método experimental da época, método vigente, e que ensejou o surgimento dessa filosofia. Essa base concreta que faria com que a espiritualidade pudesse se colocar no mundo, ensejaria para que o ano de 1864 trouxesse definitivamente aquilo que comporia o bloco monolítico do pensamento espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Espiritismo não vinha para brigar com nenhuma ciência contemporânea, como não vem até hoje. O Espiritismo não vinha para desdizer, para combater. O Espiritismo surgiria para estruturar diálogos, para poder contribuir com as ciências sem exauri-las e sem negá-las e sem substituí-las. Ele vinha trazer, portanto, uma nova concepção existencial para o ser humano, que deveria agora encontrar em um Evangelho segundo o Espiritismo a possibilidade de entender qual era o objetivo fundamental do Espiritismo. Era trazer esse homem que ficara preso na sacristia, mas que não tinha um lugar aonde repousar a cabeça, e aonde ele estava, ele revelava o divino, seja tratando o povo nas interações sociais, multiplicando pães e peixes antes de fazer a sua fala, seja na liberação de um mau agouro, quando numa festa de casamento acaba o vinho e ele transmuta a água em vinho, seja através das suas intervenções no campo da matéria, quando de chofre ele desaparece no templo, ou quando ele é capaz de restituir a saúde a pessoas absolutamente consideradas incuráveis, como um cego que nasceu cego e que encontra-se com ele e recupera a sua visão. Era este homem que não era de modo algum religioso, porque ia apequenar Jesus encarcerado numa religiosidade, mas também não era um cientista, ele era um filósofo, ele era um juiz dizendo não julgueis, ele era lírico, um poeta dizendo olhai os lírios do campo, a chuva e o sol que cai e se debruça sobre os casamentos que eu fiz, todos sem exceção se separaram. Ela quase que levanta da cadeira e vai embora logo, porque esse argumento ele é infalível. E era verdade. O meu irmão, que também fazia orações em casamento, dizia, mano, tu está perdendo para mim, porque os teus estão se esfacelando, e o meu não. Eu disse à minha sobrinha, minha querida, eu me sinto na posição de um sacerdote. Quando você me convida, muito embora o nosso laço afetivo.
Se você, aí fiz uma sugestão, quem sabe você não pode, na intimidade da família, reunida você, com seu parceiro, com a sua mãe, seu pai, e até conosco mesmo, você possa fazer uma oração, ou seu parceiro, ou algumas palavras que um que outro diga, mas sem nenhum convite especial. E ela disse, tá bom, tio, tá bom. Eu digo, mas não convido o Edmundo. Edmundo é um outro irmão, porque ele rixa comigo na relação do amor por ela, né? Nós éramos os dois que brigávamos por ela. Porque se você convidar a ele, eu vou ter que me antecipar e vou fazer a prece. Na brincadeira, quebrando o telefonema, que era o interurbano, e era um convite que eu precisava dizer não. Precisamos ser espíritas e sem nenhuma atitude grosseira, sem nenhuma postura que possa representar escândalo, radicalismo ou fundamentalismo, precisamos nos posicionar, porque senão as coisas vão acontecendo e quando a gente vê, como vimos em Belém, a família toda brigando com a União Espírita Paraense, porque o cidadão tinha sido um ex-presidente da União Espírita Paraense, tinha desencarnado, e ela queria fazer as exegeses fúnebres dentro da União Espírita Paraense. E a diretoria achou que não cabia. Nós não fazemos encomendamento de corpos, não é um espaço com esse fim. E tem esse viés, portanto, ancestral, que tenta nos empurrar para a ritualização das nossas celebrações humanas. Porque a celebração de uma oração é um ato psicológico, é um rito de passagem que deve ser feito, mas não deve ser feito no processo de um centro espírita, no caso do espiritismo, pelo presidente, porque aí já é um ato ritualístico, porque é um cidadão que representa uma instituição que está casando alguém. No espiritismo não tem isso. O casamento, segundo Allan Kardec, é a vinculação de um pelo outro pela lei de amor, lei moral, e pelo sexo, que é a lei material, só. E que varia de país para país de conformidade com a legislação, com a cultura, com as leis que regem esse país. O espiritismo, portanto, ele não tem esse encadeamento, esse viés, que nos remete, muitas vezes, a requisitar alguém para que alguém batize o nosso filho, para que alguém faça uma prece especial. Eu lembro, para concluir essa questão da religiosidade sem religião, quando a gente se perde, se distrai nos cultos, e aqui não há nenhuma crítica às religiões que têm cultos, porque o culto sincero sempre é nobre, mas no espiritismo não tem culto. Não é uma nova edição de religião, segundo diz Allan Kardec. É a comunhão de pensamentos, os laços que nos envolvem na amorosidade, é a religação, é o laço de fraternidade que caracteriza a dimensão da religiosidade espírita. Logo, não há espaço para culto. E, numa dada situação, eu pude experimentar, quando 3 entes queridos faleceram num ambiente dramático, do acidente de carro. E eu fui, então, na hora em que o caixão ia ser levado, eu fui fazer uma oração. Vocês sabem a oração que tem prece, aquela oração que não termina nunca? Eu aproveitei e fiz uma palestra espírita. E falei da imortalidade da alma, da reencarnação, porque foi uma comoção social. Uma das pessoas que desencarnou era um ícone da cidade. Então era alguma coisa de muita dor, com muito sofrimento. Eu aproveitei para consolar e esclarecer. E quando acabei de fazê-lo, numa microconferência, à guisa de prece, uma senhora se aproximou disso, me bateu no ombro e disse assim, eu sou católica, mas quem vai rezar no meu enterro é o senhor. No nosso grupo espírita, era a toalha de mesa. Eu queria que as toalhas não tivessem cor, ou, por outra, tivessem cor, não fossem brancas. E o cidadão, que era o administrador do nosso centro espírita, dizia assim, não, elas são brancas porque eu gosto de branco. Eu dizia, mas senhor Orlando, aqui não é só a sua casa, aqui é a casa dos espíritas. Tem essa ideia da espiritismo de mesa branca. O pessoal que vê uma mesa e vê branco. Aí, para não brigar, eu dei umas toalhas amarelas, porque o que sobra no centro espírita é carência de dinheiro. Então, eu dei as toalhas amarelas, botei as toalhas amarelas, porque as brancas estavam todas rotazinhas, mas depois de tanto lavar, ficaram brancas. Há um apego. Pode parecer puritanismo, pode parecer purismo, não é. É apenas um cuidado, para que não reduzamos essa visão
religiosa transcendente do espiritismo, a uma prática cultista, que seja apenas mais uma, que nos distraia dos deveres fundamentais, que é de poder de mergulhar para dentro de mim mesmo. A religiosidade espírita é a caridade, fora dela não há salvação, é a amorosidade. E ela não começa no templo, ela começa onde você está. E se você está em casa, e em casa passa mais parte do seu tempo, é lá que começa o processo revolucionário moral que o Espiritismo propõe e o aceite da proposta de Jesus, vinde a mim. Então você vai. Se aceita viver a amorosidade com seus pares, dentro de casa. Porque se você quiser saber se uma pessoa espírita, converse com os familiares dela. A esposa entrega logo, o esposo dá logo. Os filhos não têm cerimônia. Os netos também, eu estou vivendo essa experiência do neto. Reencarnou na minha família um neto, um espírito superior. Chama-se Noah. Olha que nome lindo. Noé, Noé. Mas para tapear, botaram Noah. O rótulo não altera o produto. Ele é superior, eu tenho certeza, mas ele se esqueceu que ele é superior. O garoto é duro na queda. Muito duro. Então ele veio e me cuspiu. A mãe viu, e antes de qualquer intervenção, ela foi, Noah, peça desculpa por vovô. E ele lá, espírito superior firme, achando que tinha feito o melhor, né? Peça desculpa por vovô, peça desculpa. Nada. Aí ela pegou no braço, aquela pegadinha de braço, vocês conhecem, vocês que são pais, né? Pegou, deu aquela apertadinha, peça desculpa por vovô, e uma sacudidela mântrica. Peça desculpa por vovô, e ele nada. Aí ele começou a tossir. Vocês sabem quando criança tosse o que é que vem. Ela disse, pode tossir, peça desculpa por vovô. Vomitou, disse, pode vomitar, peça desculpa por vovô. E nada do moleque pedir desculpa. Com 3 anos, o desgraçado. E eu, desgraçado, porque eu na rede não sabia mais o que fazer, porque a autoridade de mãe tem que respeitar. Salvo se a criança correr risco de vida, ainda não estava nesse ponto. A avó deitada na cama, olhando, e aquela cena, e os benfeitores todos, talvez, ali, participando daquele momento pedagógico. E ela foi no ouvido dele e sussurrou algo. E ele começou a chorar. E disse, desculpa, vovô. Eu digo, oh, meu bem, não foi nada, eu sei que você se aborrecia. Queria me dar um passe de sopro e saiu o cuspo. Quebrei um pouco a tensão ali. Vocês sabem o que ela disse para ela no ouvido? Para ele? Ela também não sabe. Eu não perguntei na hora, perguntei, acho que 2 meses depois. Eu digo, Wendy, olha o nome dela, Wendy, a mãe. Wendy, lá só tem assim, Wendy, Krishna, Noah, Alberto. Aí eu disse, Wendy, o que tu disseste para o Noah naquele dia no ouvido? Eu disse, tio, eu não me lembro. Deve ter sido uma coisa tão amaldiçoadora que ela mesma esqueceu, porque o garoto chorou. 3 anos, ele talvez não se recobrasse. Fez me lembrar de Emmanuel com Chico, quando o Chico não conseguia ser firme com o sobrinho, e o Emmanuel então propôs, contando um conto, como é que o Chico deveria se portar. Era o filho de um rei que subiu sobre o elefante e não queria descer. E todo mundo queria fazer o filho do rei descer e ninguém conseguia fazer o filho do rei descer. Aí chamaram o filósofo pegou a escada, botou, foi no ouvido do garoto, desceu, o garoto imediatamente desceu e todo o palácio, E o rei então perguntou, o que foi que você disse para ele, para o filósofo? O filósofo sorriu e disse, majestade, eu disse, desce, meu filho. Naturalmente que ele não disse isso, porque desce, meu filho, todo mundo já tinha dito. Mas quem é que ia dizer o que o filósofo disse no ouvido dele? Ou tu desce, ou tu vai levar uma surra diante da majestade. Um instante o garoto desceu. O traquejo para lidar com o espiritismo em casa é de tal modo que precisamos fazer valer a nossa chegada ao Cristo, sendo desafiado por essa academia, porque hoje as academias se multiplicaram no nosso país. Muito saudavelmente, porque atende às nossas necessidades corpóreas. Eu mesmo frequento 2 a 3 vezes, quando dá, a academia para baixar as minhas taxas de colesterol e de triglicerídeos.
Mas as academias, que também deveriam ter se multiplicado e não se multiplicaram, são essas que nos desafiam a poder viver o melhor dentro do nosso nível evolutivo. E dentro do lar, nós temos esses personal trainers que têm a missão de nos ajudar a crescer do vovô à empregada doméstica, ou empregado doméstico, que nos aborda de uma forma a exigir que a nossa competência interior se amplie. E de que possamos, nesse traço de convivência familiar, parental ou profissional, termos um comportamento diferenciado daquele que aceitou ir ao encontro do Cristo. E que não reduzia ao Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a uma prática exterior, porque de práticas exteriores nós estamos cheios. Vi o companheiro lá em Manaus, com o dirigente lá, e fez a sua fala no atendimento fraterno através do diálogo. O dirigente disse, depois de fazer alguns esclarecimentos, disse, olha, você tem que fazer o evangelho na cabeceira. Ele usou uma força de expressão. Na semana seguinte o companheiro voltou, estava tão ruim quanto, quase. E o dirigente, já esperando as melhores, disse, que tal, melhorou? Ele disse, nada. E o evangelho, botei na cabeceira, botei no criado mudo, abri, fechei, não deu certo, botei dentro da fronha, dormi com ele embaixo da cabeça. Não resolveu. Nós ainda temos esse viés de querer barganhar com o divino, com atitudes exteriores e ao invés de posturas interiores. A revolução moral, ela é desafiante, porque eu preciso me transformar engajado na transformação do outro, que caminha comigo dentro de casa, ou que caminha comigo num assalto, num sequestro relâmpago. É ali também que eu tenho um chamado para encontrar o Cristo, e poder fazer um encontro com Ele, de modo tal, a que possa gerar um processo de consolo para Ele, ou para mim, ou para nós dois, e da celebração de que o Consolador chegou, de que podemos limpar uma lágrima solitária que furtiva viaja em nossa face. Como vi, a professora saindo do centro de convenções no evento espírita extraordinário que se fez em Belém, e o assaltante pegou, entrou no carro, a polícia o abordou, era um evento com muitas pessoas, eram mais de 10 mil pessoas naquela época, naquele momento, e tinha um policiamento ostensivo, e o assaltante, com característica de que estava em posição suspeita, a polícia foi abordando, ele correu, entrou num carro e fez a pessoa de refém. E demorou muito tempo, até que num dado momento ele saiu, e a pessoa saiu abraçada com o assaltante. E os soldados então se aproximaram, ele entregou a arma, e foram para a delegacia. E então os policiais disseram, bem, a senhora não vem à delegacia? Ela disse, eu não. Eu disse, mas como não? Eu sou uma educadora. Se eu for à delegacia, este homem está incriminado. E os presídios são a escola do crime. Enquanto ele estava comigo dentro do carro, eu pude discutir com ele muitos pontos. Ele estava nervoso. E eu olhei para ele como se estivesse olhando para um sobrinho meu. E conversei com ele. Fiz algumas intervenções. E eu acho que ele tem o direito de ter uma nova chance. Eu não vou prestar nenhum depoimento, nenhum registro na delegacia. O rapaz foi, prestou lá os depoimentos, depois foi solto. E ela foi manchete no jornal no dia seguinte. Porque era uma professora, era espírita, poderia ser católica, poderia ser protestante, poderia ser até materialista, que pudesse salvaguardar o momento de cidadania de alguém que é empurrado para a criminalidade sem ter chances de um abraço. Talvez aquele jovem, porque era um jovem, 18 para 19 anos, ele talvez tenha recebido o primeiro abraço da vida dele, quiçá, um abraço caloroso de alguém que se importava com ele, porque nascem muitas crianças em arremedos de família na periferia, cujos pais não têm a chance de exercitar a paternidade e a maternidade. Então, aceitar a caridade como lema, e aceitar o chamamento de Jesus, e ir ao encontro de Jesus, é ir ao encontro desses pequeninos que circulam nas ruas como se fossem pardais a caminho da morte. É ir ao encontro desses que estão abandonados nos alagados, nas palafitas,
que estão reclusos no ambiente da miséria, cuja alguns, os mais inteligentes, saem e chamam a atenção nos logradouros principais das cidades através dos crimes que cometem. Como diz o espírito Benedita Fernandes, quando nós negamos a criança que nos espia na miséria e nós na opulência, cedo ou tarde, ela virá buscar, pela violência, aquilo que nós lhe negamos enquanto direito. Ir a Jesus é muito mais do que viver em casa. Relações amorosas é ir além das nossas paredes ao encontro desses pequeninos, desnudos, famintos, prisioneiros do cárcere ou prisioneiros da droga. Esses que estão adoecidos do corpo e que não têm acesso à saúde pública, ou desses que estão doentes emocionalmente no trânsito, dirigindo um ônibus num calor medonho, às vezes com o motor na frente, 2 horas da tarde, é impossível não ter compaixão desse homem se ele trancar você e der uma fechada de você. É necessário recuar, porque se você entrar naquele ônibus, não precisa dirigi-lo, basta entrar e fazer uma viagem, você vai ficar estressado. Então precisamos ter um novo olhar, não é da permissividade, da cumplicidade com o crime, é o olhar daquele que vê o outro como irmão, e uma relação de amorosidade pode ser instalada de tal modo que você seja um agente iluminador em casa, iluminando o seu próprio corpo com mais saúde ou com mais competência para lidar com a enfermidade, mas também para além do centro espírita. Porque se formos espíritas porque frequentamos os centros espíritas, em que nós não vamos nos diferir dos outros? Que vão aos cultos semanalmente. Espíritas, somos aqueles que com 3 meses de frequência ao centro espírita, como diz Joaquim Travasso através da psicografia de Chico Xavier, já nos engajamos numa atividade simples, libertadora, de trabalho dentro do centro espírita. Espiritismo não é uma religião de cabeça a pescoço, é uma religião no qual as mãos falam daquilo que o coração tenta expressar. Esse Cristo vivo. Porque se é verdade que o Cristo diz, venha a mim, é necessário não esquecer de que ir a Jesus é despertar o nosso Cristo interno. Porque senão vamos a Ele e não conseguimos entendê-lo, não conseguimos estabelecer a fecundação de um bom encontro. Mas se formos a Ele com o coração aberto, o nosso Cristo interno haverá de se pronunciar. Não precisa ser como Paulo, escarrai, cuspi-me, me açoitai-me. Eu já construí um santuário íntimo, cuja as vossas mãos não podem tanger, destruir, e no qual Jesus há de reinar para sempre. É em Jerusalém ele voltando. Ninguém me moleste, eu trago as marcas dos Cristo. Não era a marca das dores físicas, eram as marcas da luz, daquele que vai se iluminando na vivência de alguém que vive 3 anos no deserto, que depois vive 3 anos na sua própria cidade, e que depois de refletir muito, sai, banhado de evangelho, como se tivesse descoberto o evangelho, como nós podemos fazer hoje, encontrando o Evangelho segundo o Espiritismo, depois de tudo que temos. Paulo encontrava o Evangelho em cima de um processo de cultura do Velho Testamento, agora precisando fazer a sua renovação interior. E ele vai e faz tudo aquilo que no encontro se deu quando ele tomba às proximidades de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele a quem tu persegues. Né? O movimento era de perseguição. Ele tombado, de joelhos, o que é muito significativo, diante de uma luz que se diferenciava do sol a pino, ele diz, que queres que eu faça? É muito curioso isso. Porque Jesus disse que era impossível ele resistir contra os estímulos, contra os aguilhões. O que tu queres que eu faça? Ele se levanta e se transforma num divisor de água, porque consegue tirar a mensagem do Evangelho do reino hebraico da época, da Palestina de então, e prospecta para o mundo inteiro. Não se nos exige esse tipo de devoção
e de projeto missionário existencial. O que se quer é apenas que esse Cristo interno diga sim ao Jesus externo que diz: vinde a mim. O Espiritismo está em nossas vidas. Não sei se nós estamos na vida do Espiritismo. Às vezes achamos que estamos porque frequentamos o centro com uma certa regularidade e somos trabalhadores de algumas atividades. Mas que qualidade de trabalhador sou eu? Esse trabalhador, ele não é reconhecido apenas pelo trabalho propriamente dito que ele desenvolve. O trabalho de 1 hora, 1h30, 2 horas, 1, 2 vezes por semana, é a coisa mais fácil de fazer. Você se prepara e vai e faz. O difícil é ir no trânsito, é viver no trabalho às 8 horas, é viver em casa, é estar do lado de alguém que cobra todos os dias de você, mas você não é espírita, é? Aqui para Lagoas não deve ter isso, mas lá para o Pará como tem. E nós precisamos estar, sem nos acomodarmos, sem nos intimidarmos, vivendo essa doutrina com todas as contradições que nós trazemos e fazendo dela um espaço de encontro. E quando chegamos no centro espírita para desenvolver aquela tarefa, a qualidade da nossa tarefa leva à qualidade da nossa transformação moral, da nossa revolução interior. Quando eu falo com o espírito na reunião mediúnica, quando eu desenvolvo uma atividade assistencial, não vai só o prato, não vai só a fala com o espírito sofredor, vai a energia de alguém que encontra no outro o seu companheiro de jornada evolutiva, que circunstancialmente está naquela posição que talvez você já teve ou poderá estar mais tarde. E que ali, no encontro de irmãos, o exercício da amorosidade é libertador para ambos. Mas ele só pode existir como um deságue final, como um epílogo de um movimento de caridade, se você vem se trabalhando continuamente. Não há como ser espírita 1 hora por dia, ou alguns dias por semana. Temos que ser espírita até quando dormimos. Vi agora recentemente, tem um taxista que sempre me leva para o hospital, para o aeroporto, mania de médico, ato falho, hospital. E esse taxista, eu fui descobrindo, ele torce pelo Fluminense. E lá no Pará nós somos 8 Fluminenses. Cabemos numa Kombi, a gente sai, comemora e pronto, e volta para casa. E eu disse: puxa, você tricolor, e ele é do Rio de Janeiro. Então, criou-se uma relação de amizade. E então, como eu viajo muito, vocês sabem como é taxista, vocês sabem como é salão de beleza, vai se sabendo tudo da tua vida. E então foi sabendo que eu viajava, ele disse: minha esposa é espírita também. E lá num dia ele disse assim para mim, me pegou em casa, ia me levando para o aeroporto, e disse assim: o senhor pode me ajudar? Eu sei que o senhor trabalha assim, 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 faz isso, isso, assim. Então, eu queria que o senhor pudesse me dar uma ajuda. Eu disse: pois não. É uma viagem de 25 minutos, aproximadamente, 30. Aí ele disse assim: eu não sei o que está acontecendo, eu acordo socando a minha esposa. E a bichinha é boa. Eu gosto da minha esposa. Eu digo: mas como é que é isso? Não, eu dou soco nela. Quando eu acordo, ela me acorda, eu já dei um supapo nela. Agora, semana passada, eu bati no seiozinho dela. Ela não merece. Eles já são uma certa idade, né? Ela não merece. Eu digo: mas não está acontecendo alguma coisa? Não, o senhor lembra do que estava acontecendo? Não, eu lembro, eu estava num aniversário em casa, nós éramos menores, e eu ia e batia no meu irmão. E digo: o senhor batia no seu irmão? Não, nunca bati no meu irmão. O senhor é agressivo? Eu disse: para alguém me brigar comigo, tem que correr muito, porque eu corro, a pessoa tem que me pegar. Então eu não sou violento. Eu digo: Aí lá pelas tantas, ele disse: eu estou vendo Vale Tudo agora, que está na televisão. Era o MMA. Um homem provavelmente muito contido, com muitas raivas, muito contido, foi ver o Vale Tudo e começou a valer tudo dentro dele. Começou a eclodir os conteúdos reprimidos. Então eu fiz logo a prescrição: suspenda o Vale Tudo, o MMA. Agora não vai valer nada isso. Para proteger a sua esposa, você vai ao centro espírita com ela, vê se engaja alguma coisa lá, se toca alguma coisa. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo, antes de deitar, faça a oração, e, por garantia, durma cheirando o pé dela. Porque
Ele riu e ele concluiu: eu não sei porque eu dou, mas ela deve saber porque está apanhando. Era um xiste e nós começamos a rir os dois. Vejam, ser espírita quando dormimos. Porque quando dormimos, saem alguns conteúdos que Freud haveria de estudar naquele tempo, falando do que está na nossa alma e que comparece, exigindo que possamos fazer o acolhimento e o tratamento, diluindo imperfeições e transformando em competências do espírito. Até quando dormimos, nós dormimos espíritas e devemos acordar espíritas, responsabilizados, portanto, da nossa vida, durante o sono ou durante o dia. Essa doutrina, no entanto, ela não tem vigilantes, salvo os espíritos, as nuvens de testemunhas, mas não tem nenhum dirigente que vai ficar fiscalizando você. É a sua consciência que deverá ser o árbitro para avaliar o que egoicamente o seu ego decide fazer, o que a sua personalidade faz, a fim de que você, em consultando-se através da oração, do silêncio meditativo, você possa perceber pelo que você espanca a sua esposa, você está muito agressivo, você anda meio depressivo, saiu da tristeza e topa a depressão, você anda muito impaciente, pelo que você está se comportando como está. Esse mecanismo interno de autoconhecimento e de autotransformação, Allan Kardec chamava de uma forma muito simples, é a transformação moral, que caracteriza o verdadeiro espírita. Somos espíritas chamados nestes dias a vivermos essa doutrina num tempo de muitos desafios. A contemporaneidade, ela não nos poupa as dores sociais, emocionais, psicológicas, afetivas, as dores obsessivas, elas todas se reúnem e muitas vezes nos alcançam circunstancialmente ou às vezes demoradamente. Somos aqueles colocados no palco da vida, recebendo um chamado de Jesus, indo ao encontro dele, fazendo com que o nosso coração abra e para que esse Cristo interno, em surgindo, possa documentar de que nós somos uma assinatura do divino, porque haveremos de falar de Deus através do nosso comportamento. Quando conseguirmos ser num comportamento alinhado com o que estudamos, cada vez mais nos aproximando daquilo que refletimos, nós seremos, sem sombra de dúvida, uma mensagem do Evangelho posta ao outro. Às vezes um quinto Evangelho, às vezes um capítulo, às vezes talvez uma frase, mas pelo menos uma palavra que seja, ou um ponto luminoso que seja, para denunciar de que a nossa relação com o Espiritismo foi uma relação de que alguém nos chamou e nós fomos a esse encontro. E o resultado é o nosso processo iluminativo. Por isso, hoje é o dia de celebrarmos a mensagem cristã em nossas vidas. E à medida que vamos nos banhando dela, nós vamos passando aqueles que convivem conosco à guisa de reflexão. Seja os adultos que estão para desencarnar na terceira idade, seja aqueles que desencarnaram e já voltaram na conta de pequeninos. Como vi recentemente o meu pequeno Noah, o grande desafiante, o cuspidor de almas. Eu disse: Noah, você sabe quem é o maior super-herói do mundo? Porque hoje os super-heróis americanos, eles predominam, como sempre, no nosso território brasileiro. Ele disse: o Homem-Aranha. Eu digo: não, Homem-Aranha. O Hulk. Eu digo: não. Tu. Eu digo: não. Aqui sou eu o quê? Ele disse: já sei o Deus. 4 anos. Sim. Aí eu fiz um refinamento na linguagem. O Filho de Deus, Jesus. Ele estava em pé, eu estava em pé. Aí eu assumi uma posição de alguém que improvisa uma cena. O teatro espontâneo. Ele faz assim, zzz, e a pessoa que é cega começa a ver. Faz zi. Aí as pessoas que estão com fome, que não têm comida, as comidas começam a surgir, as pessoas comem chocolate, pão, tudo. Ele faz zi, aí anda sobre as águas, e os olhinhos dele foi ficando, e eu fiz um bocado de zi.
2 dias depois eu estou na cama e disse, Noah, tu sabes quem é o maior super-herói? Ele disse, sim, Jesus. Ele faz sim. Ele repetiu tudo o que eu disse como alguém que decora um roteiro. E saiu inventando um bocado de coisa que eu acho que está nos evangelhos apócrifos. Eu nunca pensei que ele era tão superior assim, porque ele saiu dizendo coisas. E eu fiquei encantado de ver o quanto nós precisamos repassar para aqueles que seguem conosco o modelo que é o nosso modelo a ser seguido. O Evangelho segundo o Espiritismo será melhor lido e interpretado se nós pudermos declamá-lo através do nosso cotidiano existencial. Ele calará mais profundamente no nosso ente querido se nós pudermos fazer a poesia da conduta adequada, caracterizada sobretudo pelo esforço de ser uma pessoa melhor. Não adianta fazer evangelho no lar para transformar os filhos se nós não aplicamos o evangelho a nós mesmos. Não adianta fazer como um amigo que fazia, que abriu o evangelho e sempre o evangelho vinha uma página para alguém, uma prole numerosa, e os filhos descobriram que ele não acreditava nos espíritos, porque ele selecionava a página antes. Fazia que abria ao acaso, lia, meu filho, que interessante, né? Acabava de ler, marretava o filho. Aí os filhos pegaram o evangelho, e quando o pai foi abrir, disse, não, pai, deixa que a gente abre aqui. Aí abriram o evangelho na página direcionada a ele, o pai. E leram, mas que interessante, papai, essa página. E quando eles começaram a ler, começaram a comentar, todo mundo começou a rir, inclusive o pai. Porque eles tinham encontrado a mutreta do pai, que não confiava nos espíritos. Porque se a página vem para mim, eu acho que foi o obsessor que abriu para mim. Porque tem que vir sempre para os outros. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é essa obra monumental, cujo capítulo nós podemos anexá-lo, que é o da nossa própria dedicação em sermos uma pessoa melhorzinha a cada dia. Melhorzinha não, melhorzinha é genérico, nós precisamos ser espírita de marca, nós precisamos ser melhor a cada dia. Sermos espíritas mesmos. E assim, essa será a melhor conferência que o nosso filho haverá de perceber, porque será do cotidiano. E nós estaremos falando para ele acerca de alguém que há 2000 anos atrás viera ficar esquecido, e depois que surgiu grandes homens no seio da história para restabelecer o progresso, surgiu Allan Kardec, e trouxe do Jesus de volta, sendo a chave que abre essa porta, através da qual nós deveríamos acessá-la, para nunca mais dar um passo atrás. Numa noite, provavelmente, que ainda se faz fria, porque o Espiritismo faz parte de um movimento de renovação que dura séculos, segundo os próprios Espíritos. E nós estamos nesse movimento de revolução, no qual o Espiritismo está engajado desde as primeiras horas, rumando na construção de uma nova sociedade, de uma nova era. Por isso, o Consolador está entre nós. Devemos celebrar, acendendo estrelas, despertando o sol dentro dos corações, levando pela mão um amigo que está muitas vezes perdido no materialismo. Tagore tem razão, cerra as janelas dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Deixa que a tua alma livre alce e voe, como uma águia de asas douradas, a plainar esplêndida na tepidez do vento. Observa o murmúrio do arroio a cantar nas pedras, e ouve o farfalhar das folhas da palmeira a ondular ao vento. Sente o quebrar das ondas a sorrir, roçando a alvura da areia. Observa o rumor das rosas, esmaga aos pés a camomila, incensando o ar com seu perfume. Vem comigo preparar a casa para o amado. Ele virá, à noite ou no correr do dia. Quem sabe cá ou vagará a madrugada fria, ele virá. E quando ele chegar, verás a mutação das cores. Ouvirás a sua flauta nos chamar. Correrei para ele e direi, amado visitante, quanto eu te esperei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as
cordas finas do bambu em tua honra, tu viestes a laurar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia o meu interior de sombras. A carruagem parou à nossa porta. Descerro os meus olhos, libertando a luz do dia, mas ela se envergonha diante da presença daquele que chegou. Trêmulo de medo, tento tocar as suas virtudes e não sou censurado no meu atrevimento. Compassivo, estende as suas mãos de caridade e me atende. Por isso, amigo, enxuga a lágrima furtiva que viaja em tua face. Enxuga a tua lágrima, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa e canta, ó alma triste. Rejubilemo-nos juntos e saudemos o amor que nos visita. Esmaguemos aos pés o sândalo e a camomila e deixemos que em silêncio os seus passos convertam em perfume a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a bailar, tocando símbolos, tinindo guizos, os cantores voltarão a cantar e eu, que nunca cansei de esperar, acendo a candeia e coloco sobre o velador para iluminar aqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que te encontrei, seguirei contigo, acendendo estrelas, despertando o sol, clareando e prateando a noite, aljofrando de espuma o rigor da areia, esmagando rosas, levando pela mão um amigo. E juntos seguiremos contigo para a honrosa semeadura. Obrigado.